Bom, gente, no nosso dia a dia nós encontramos alguns exemplos de movimento circular, tá? E aqui eu quero falar para vocês sobre algumas máquinas que funcionam usando a transmissão de movimento através do giro, através do movimento circular. Por exemplo, uma engrenagem de relógio, a correia de uma bicicleta, o motor de um carro. São situações em que eu tenho objetos girando, sendo acompanhados por outros que estão ligados a ele. Por exemplo, tenho aqui uma correia de bicicleta, sei lá. Tenho lá o local onde você vai aplicar tem o pedal, né? Você vai pedalar, isso aqui vai girar, tá ligado a um outro eixo. À medida que você gira o pedal, a correia vai girar também, vai girar o eixo aqui central da roda e o pneu da bicicleta vai rodar. Eu vou transmitir movimento circular. A partir do movimento circular do pedal aqui, você vai ter um movimento circular da roda, tá? Então, a gente costuma dizer que eu posso transmitir esse movimento circular de duas formas, por eixo e por correia. Qual é a situação de transmissão de movimento por correia? É essa que eu mostrei. Você tem uma polia, elas podem ter tamanhos diferentes e elas estão ligadas por uma correia, tá? Se elas estiverem ligadas por uma correia, um ponto qualquer que tiver em movimento aqui nessa correia, nesse ponto aqui, por exemplo, no ponto A, ele vai ter a mesma velocidade linear que um ponto qualquer aqui na correia, se eu estiver em cima desse ponto B, ou num ponto C. Então, a velocidade linear aqui vai ser igual à velocidade linear aqui, igual à velocidade linear aqui, tá? Então, uma característica da transmissão de movimento por polia, por correia, é de que a velocidade linear, se esse aqui for o objeto A e esse aqui for o objeto B, elas vão ser iguais, certo? Então, grava isso. Se for ligação por correia ou por engrenagem, também dá, engrenagem é a mesma coisa. Se for ligação por correia ou por engrenagem, transmissão de movimento por correia ou por engrenagem, a velocidade linear do objeto que está em movimento circular aqui, por exemplo, o A, é igual à velocidade linear aqui no B, tá? Essa correia vai ter a mesma velocidade ao longo de todo esse trajeto, certo? Eu não sou muito boa em desenhar engrenagem, mas a engrenagem funciona mais ou menos do mesmo jeito. Eu tenho aqui, eu vou fazer assim a engrenagem, né? Claro que ela não é bem assim. E aí eu estou ligando uma engrenagem à outra. Se essa engrenagem girar assim, automaticamente ela vai fazer com que essa engrenagem gire assim também. E nesse caso, a velocidade linear de A também vai ser igual à velocidade linear de B, ok? Isso quer dizer que, se eu abrir aqui, como é que calcula a velocidade linear? Ômega vezes R. Então, ômega de A vezes R de A tem que ser igual a ômega de B vezes o R de B. Então, essa equação aqui é válida para transmissão de movimento quando eu tenho engrenagem ou polia ou correia. Qual é o outro tipo de transmissão de movimento que tem? Por eixo, tá? Pode acontecer. Vou usar o exemplo da bicicleta de novo. A gente tem, às vezes, tem a roda da bicicleta e no meio aqui, às vezes, a gente tem as marchas, né? Esse é um exemplo de transmissão de movimento por eixo. Ao mesmo tempo que eu não sei como é que chama isso, catraca, tem as várias variações aqui, né? De onde eu posso colocar. Ó, posso ligar a correia no interno, no mais externo. Conforme a gente vai trocando a marcha da bicicleta, vai mudando aqui a posição da correia. Só que todas essas catraquinhas aqui, essas possibilidades de catraquinhas aqui, ó, elas estão girando todas juntas. Então, quando eu tenho movimentos circulares de raios diferentes aqui, mas todos eles giram juntos, a gente diz que eles giram com a mesma velocidade angular. Está tendo a mesma frequência, o mesmo período, o mesmo tempo que leva um ponto aqui dentro para dar uma volta completa, leva também um ponto aqui fora para dar uma volta completa. Então, nesse caso, eu tenho uma transmissão de movimento por eixo, ok? A característica da transmissão de movimento por eixo é que se eu chamar aqui dentro de ponto A e aqui fora de ponto B, a velocidade angular no ponto A é igual à velocidade angular no ponto B.
A linear não vai ser igual, tá? A linear só é igual no outro exemplo que eu dei antes, quando a transmissão acontece por correia ou por engrenagem. Quando a transmissão acontece por eixo, eu tenho vários raios diferentes, mas todos eles estão girando juntos, o que fica constante é a velocidade angular. Então, resumindo, na transmissão de movimento por correia ou engrenagem, a velocidade linear fica igual. Na transmissão de movimento por eixo, a velocidade angular é que fica igual. Consequentemente, período e frequência também, tá? Agora a gente vai resolver alguns exemplos do livro que se referem à transmissão de movimento, tá? O primeiro que a gente vai resolver é na página 197, o R74. Não, tem um antes. Depois a gente resolve isso daqui. É na página 196, o R73. Se vocês quiserem dar uma lida, esse conteúdo tem uma explicaçãozinha bem rápida no livro de vocês, lá na página 195, tá? Mas esse exercício diz o seguinte: duas polias, A e B, ligadas por uma correia, então agora eu tenho uma transmissão de movimento por correia, tem 10 centímetros e 20 centímetros de raio, respectivamente. Então, eu vou ter aqui, ó, a ligação entre elas é da seguinte forma, assim, por correia, tá? Então, quando essa correia girar, ela vai acompanhar e um ponto dela, né, um ponto qualquer dela, vai passar pelos dois trechos de movimento circular, tá? Esse aqui tem um raio, que eu vou chamar de raio de A, se eu considerar isso aqui como sendo A, o raio de A é de 10 centímetros. E esse aqui, que eu vou chamar de B, tem um raio maior. O raio dele é de 20 centímetros, tá? Isso me traz um enunciado. Aí diz que essa primeira aqui, ó, a polia A, ela tem uma frequência de 40 RPM. Então, eu vou dizer que a frequência em A é de 40 RPM. Ele fala que em A, a primeira efetua 40 rotações por minuto. Calcule, letra A frequência da segunda polia. Então, eu quero saber a frequência de B. Concordam que se esse aqui tem um raio menor, esse aqui não vai dar muito mais giros do que esse, porque a velocidade linear dos dois é igual. A velocidade de A vai ser igual à velocidade de B, porque eles estão ligados por polia, né? Mas a frequência de A não vai ser igual à frequência de B. Como é que eu vou fazer para calcular a frequência de B, sendo que eu sei a frequência de A? A questão não me pede para trabalhar com o sistema internacional, ela me dá a rotação por minuto e ela me dá em centímetros. Eu posso levar essas unidades até o final, mas eu tenho que cuidar com a unidade da minha resposta, tá? Se ela está pedindo a frequência de B, eu posso dar a resposta em rotações por minuto, não tem problema nenhum. Vamos lá. Eu sei que a velocidade linear no ponto A é igual no ponto B, é o princípio que a gente viu antes sobre a transmissão de movimento por correia, né? Como é que calcula a velocidade linear? Não é ômega vezes R? Ó, ômega vezes R dos dois lados, só que aqui vai ser o ômega de A e o raio de A. Aqui o ômega de B e o raio de B. Beleza, eu não sei ômega. Mas como é que calcula ômega mesmo? Não era 2π vezes F? Tem uma equaçãozinha que diz que ômega é 2π vezes F. Então, eu vou substituir o ômega de A por 2π vezes F de A, tá vendo? E aqui eu vou deixar raio de A igual. Ômega de B, eu vou substituir por 2π vezes F de B, vezes RB. Tá vendo o que eu fiz? Eu só substituí aqui, ó, no lugar de VA eu coloquei ômega R, que é a fórmula da velocidade linear. E no lugar de ômega eu coloquei 2πf, que é a fórmula de velocidade angular. Ômega calcula fazendo 2πf. Então, ao invés de ômega A, eu coloquei 2π vezes FA. Por que o 2π eu não coloquei o Azinho? Porque isso aqui é uma constante, né? Não importa se é de A ou de B, 2π é um número constante.
Como ele aparece dos dois lados da equação, eu posso cortar. O que vai sobrar? FA vezes RA igual a FB vezes RB. FA eu sei, tá aqui, ó, 40. Raio de A eu também sei, é 10. Igual. Frequência de B eu quero descobrir. E o raio de B é 20. Então, eu vou multiplicar aqui e vou passar o 20 dividindo. Então, a frequência de B vai dar 400 dividido por 20. Corta aqui, 40 dividido por 2, 20. Qual unidade de frequência eu vou utilizar aqui? Como eu estou trabalhando com rotações por minuto, e eu usei a frequência aqui, ó, esse 40 eu deixei em rotações por minuto, a minha resposta também vai dar em rotações por minuto. Ah, professora, mas eu queria trabalhar com as unidades no SI. Não tem problema, eu poderia ter transformado aqui para metros, transformado aqui para hertz, só que aí a sua resposta daria em hertz, certo? Agora a letra B está me pedindo a velocidade linear dos pontos da correia, tá? Gente, a velocidade linear, como a gente já tinha dito antes, ela vai ser igual tanto em A quanto em B. VA igual a VB. Então, se eu calcular a velocidade linear em A, tanto faz usar para calcular também a velocidade linear em B. Vamos escolher em A. Vou calcular a velocidade linear em A. Como é que calcula a velocidade linear? É ômega vezes R, né? Só que aqui é o ômega de A. Vamos lá. Como é que calcula ômega? Não é 2πf? Então, é 2πf do círculo A aqui, né? Vezes o raio de A, que é o raio de A também. Só que agora, cuidado, quando a gente for substituir. Porque a questão está pedindo que a resposta seja dada em centímetros por segundo. Então, se está pedindo em centímetros por segundo, o raio pode ficar em centímetros, né? Mas a frequência, olha só, está em RPM. Se eu colocar esse 40 aqui no lugar da frequência de A, a minha resposta não vai dar em centímetros por segundo, vai dar em centímetros por minuto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa frequência aqui de RPM para Hertz. Como é que converte mesmo de RPM para Hertz? Vou apagar a frequência de B porque eu não vou mais utilizar. Para passar de RPM para Hertz, eu divido por 60. Então, eu vou ter aí 40 dividido por 60, ou 4 dividido por 6. Simplificando, né? Vai ficar 2/3 de Hertz. Tá vendo? Então, minha frequência tem que ser em Hertz. Por quê? Porque a questão está pedindo que a velocidade seja calculada em centímetros por segundo. Se está pedindo por segundo, eu não posso usar a frequência em rotações por minuto, tá? Agora sim, minha frequência está em Hertz, que é rotações por segundo. Posso substituir aqui sem problema. E o meu raio eu posso deixar em centímetros, porque a questão pede em centímetros por segundo. Agora sim, 2π vezes a frequência em A já em Hertz, 2/3, vezes o raio de A, que é 10 centímetros. Multiplicando todo mundo aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 10, 40 terços de π. Essa é a minha velocidade linear, só que não esqueçam da unidade de medida, né? Centímetros por segundo. Quem quiser fazer aí o cálculo de metros por segundo, é só transformar, né? Dividir por 100. Ou então, se quiser fazer o cálculo de centímetros por minuto, poderia ter a frequência em RPM mesmo, tá? Vai depender das unidades aí que a questão solicita para vocês, certo? Bom, aqui nós vamos resolver a questão R74, lá da página 197, tá? Eu fiz um desenho aí bem mais ou menos, para a gente tentar entender. Ela diz o seguinte: numa bicicleta com marchas, as pedaladas do ciclista imprimem uma velocidade angular de 3 radianos por segundo à coroa de raio 20 centímetros. Então, a coroa, gente, é aqui onde vai o pedal, tá? E ela está ligada a uma catraca de raio 5 centímetros. A catraca é esse eixo central aqui do pneu, tá? Da roda da bicicleta. E as rodas da bicicleta têm raio de 40 centímetros. Então, a gente tem que definir aí quem é quem. A gente vai chamar a coroa de A, a catraca de B e o pneu da bicicleta de C. Por quê? Porque ele me dá 3 informações de raio. Ele me dá
o raio da coroa, então a gente chamou a coroa de A, eu vou chamar de RA, que é de 20 centímetros. Ele me dá que está ligado a uma catraca de raio 5 centímetros. Me dá o raio da catraca aqui, então eu vou dizer que raio de B é 5 centímetros. E me dá também o raio da roda da bicicleta. Então, o pneu da bicicleta que eu chamei de C, o raio de C é 40 centímetros. Certo? Então, quando eu fizer o giro aqui do pedal, ele vai estar ligado à catraca por uma correia. Então, aqui eu tenho uma transmissão por correia. Então, eu tenho que saber que a velocidade linear em A é igual à velocidade linear em B. Vamos até anotar essa informação, ó. Porque é ligação por correia. Agora, a catraca aqui, ó, tá ligada à roda da bicicleta não por correia, e sim por eixo. Então, quando a ligação é por eixo, a gente sabe que a velocidade angular é que fica igual. Então, a velocidade angular de B é igual à velocidade angular de C, tá? Já não posso dizer que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, ok? Agora vamos ver o que a questão... Ela me dá mais uma informação. Ela me diz que as pedaladas do ciclista imprimem uma velocidade angular de 3 radianos por segundo à coroa. Então, quem é a coroa? É o A. Então, a velocidade angular de A é de 3 radianos por segundo. Essas são as informações que a questão me deu. Aí a letra A pede para determinar a velocidade angular da catraca. Aqui, ó, a velocidade angular da catraca, tá vendo? Eu tenho informações de A, duas informações de A, tenho uma informação de B, tá? E eu quero saber a velocidade angular de B. O que eu vou fazer? Vou relacionar A e B e vou pensar, como é que A e B estão ligados? Por correia. Por correia, qual é a relação entre os dois? A velocidade linear. Elas são iguais. Tá? Então, se a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B, é a partir daqui que eu vou resolver a questão. Como é que calcula a velocidade linear? Não é ômega vezes R? Então, eu vou fazer o ômega R dos dois lados, só que aqui é o ômega de A e o raio de A. E aqui é o ômega de B e o raio de B. Eu vou usar essa equação para tentar descobrir a velocidade angular de B, que é o que a questão está pedindo, tá? Vamos lá. Olha para as unidades. Eu estou com radianos por segundo e centímetro, tá? A questão não exige que eu mude as unidades, então eu vou trabalhar com essas unidades assim como elas estão. Só tenho que acompanhar essas unidades e levar até o final. Velocidade angular de A, 3. Raio de A, 20. Velocidade angular de B é o que eu quero descobrir. E raio de B, tá aqui, 5. 3 vezes 20, 60. Então, a velocidade angular de B vai ser 60 dividido por 5. Isso vai dar 12. Vamos lá. Se a minha velocidade angular que eu estava utilizando antes era radianos por segundo, eu tenho que usar a mesma unidade no final, tá? A unidade acompanha até o final. Ok? Agora eu vou apagar aqui para a gente fazer a letra B, tá? Bom, a letra B pede o seguinte. A velocidade linear com que a bicicleta está se movendo em metros por segundo. Gente, a velocidade com que a bicicleta vai se movimentar é a mesma velocidade que tem o pneu, a velocidade linear do pneu. Por quê? À medida que o pneu toca o chão, ela vai impulsionar a bicicleta e a pessoa que está sobre a bicicleta para frente, né? Então, se eu descobrir a velocidade linear da roda aqui, do pneu da bicicleta, eu descubro a velocidade do movimento da pessoa que está na bicicleta. Então, o meu objetivo aqui é calcular a velocidade linear no ponto C, do objeto C, tá? Vamos lá. Que informações eu tenho? Raio de todos eles e velocidade angular eu sei só de B e de A. Eu não sei a velocidade angular de C. Mas eu sei que o C, que é o pneu, está ligado ao B, que é a catraca, por eixo. E qual é a característica da transmissão de movimento por eixo? Que a velocidade angular é igual. Eu sei, a gente já tinha anotado isso aqui,
que a velocidade angular do pneu vai ser igual à velocidade angular da catraca, porque os dois estão acoplados por eixo, tá? Então, se eu sei a velocidade angular de B, eu posso afirmar que essa também é a velocidade angular de C, ok? E como é que calcula velocidade linear? Não é ômega R? Então, eu vou fazer o quê? Vou usar a velocidade angular de C multiplicada pelo raio de C. Qual é a velocidade angular de C? É a mesma que a de B, 12. 12 radianos por segundo. A questão pede a velocidade em metros por segundo. Como aqui está radianos por segundo, eu posso manter aqui como está, tá? Raio de C. O raio de C é 40 centímetros. Posso colocar esse 40 aqui? Não, não posso. Por quê? Porque ela pede a resposta em metros por segundo. Se eu deixar em centímetros, vai me dar uma resposta em centímetros por segundo. Então, eu tenho que converter esses 40 centímetros para metros. 0,4, só dividir por 100. Então, eu vou ter uma velocidade do objeto C de 4,8 metros por segundo, ok? Não esqueça de fazer a conversão de unidades. A mesma velocidade que está aqui, linear, né, do pneu da bicicleta, vai ser a velocidade com que a pessoa da bicicleta vai se movimentar, certo?